Muito bom dia para você que veio aqui para receber uma palavra de Deus. É uma alegria muito grande te receber aqui mais uma vez nesse canal. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós queremos louvar ao Senhor por essa manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Te agradecemos por ter dormido e por ter levantado. Só levantamos porque o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu paz. E nós queremos te agradecer pela vida, te agradecer pelo dia. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós entregamos em tuas mãos as autoridades dessa nação, nós entregamos em tuas mãos os políticos, nós entregamos em tuas mãos cada líder de Estado, que o Senhor venha dar sabedoria a esses homens, ó Pai, para conseguir governar o Brasil. Repreenda toda peste perniciosa contra a nossa vida, toda praga, que o Senhor abençoe essa família, que essa casa seja alcançada debaixo da tua presença. Que o Senhor abençoe dando saúde, abrindo as portas, no nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, tá esperando o quê? Se inscreve agora no canal aí, ativa o sininho também para você receber as notificações, né? E se o YouTube não te lembrar que tem vídeo todo dia aqui, não tem problema, passa aqui no canal, todo dia você vai receber uma palavra que vai te edificar. Nós temos vídeo de manhã, de tarde e de noite para abençoar a tua vida. Compartilha com alguém que é amigo, algum colega, alguém que não é cristão, alguém que deseja ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Então faça isso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso de número 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse texto aqui, ele vai falar a respeito da tentação de Jesus, ok? Jesus está vindo de um propósito, 40 dias de jejum, sem comer nada, e ele está em oração, e ao chegar desse propósito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, né? Jesus vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele vai ser tentado pelo diabo. Jesus vai ser tentado. E você vai perceber que o diabo, todas as vezes que vai questionar Jesus, nesses 3 questionamentos, é com intenção que Jesus revele a sua natureza de Deus, mostra o seu poder. Exemplo: tu tens o poder de pegar essa pedra e transformar em pães. Tu tens o poder de dar ordem aos seus anjos e guardar. Tu tens o poder, ou seja, você percebe que a todo tempo o diabo está tentando Jesus na autoridade dele, no poder dele, na divindade. Jesus está sendo tentado aqui dentro da sua divindade. Por que o diabo tenta Jesus também na sua divindade? Porque Jesus, ele tem o poder de resolver o problema e saciar naquele exato momento a necessidade dele carnal, que era a comida. Ele poderia muito bem transformar aquele pão, aquele pedaço de pedra, em pão. Mas Jesus está sendo tentado na sua divindade porque ele é Deus. Nós cremos que ele é Deus. E mesmo tendo o poder de transformar, ele não transforma porque na tentação ele precisa vencer essa tentação como homem. Por isso que ele é tentado na sua divindade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho
para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio, nasceu em corpo, em homem, sendo o próprio Deus, para cumprir a sua missão aqui, vencer como homem e ressuscitar como Deus. É óbvio que ele vence também com o seu poder, sendo Cristo, sendo Deus, sendo o Senhor, mas ele vai vencer também como homem. Hebreus, a Bíblia vai dizer que em tudo ele vai ser tentado. Tentado em quê? Tentado como homem. Jesus ele vai ser tentado aqui como homem e como Deus. Porque ele poderia, num bater de dedo, transformar a pedra em pães. Ele tem esse poder, essa autoridade, mas ele sabia que teria que passar por aquele processo. Ele deveria ser tentado como homem e vencer ali como homem. E Jesus deixa para nós ali alguns exemplos dentro dessa tentação, que são muito pertinentes para a nossa vida. A primeira é você ter um entendimento que quem está levando Jesus para o deserto não é o diabo, é Deus. Capítulo 4, verso 1. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus é o próprio Espírito de Deus que está conduzindo Jesus para dentro de um deserto, para ser tentado. Jesus está no deserto porque o Espírito levou ele para lá. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não foi Jesus que quis entrar no deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para lá. Porque era propósito ele ser tentado, e ele teria que vencer a tentação. Jesus está sendo levado pelo deserto pelo Espírito. Não é o inferno que está levando Jesus para o deserto para tentá-lo, é o próprio Espírito de Deus que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Porque existem 3 tipos de deserto. O deserto que nós criamos, o deserto que o próprio diabo cria para tentar nos atacar, e o deserto que Deus cria, o próprio Deus nos coloca dentro dele. Esse tipo de deserto a gente só sai quando ele quer que venhamos sair. A gente precisa entender qual é o tipo de deserto que estamos vivendo. Qual deserto que você está? O deserto que o diabo está tentando te levar? Aqui você entrou, de repente você entrou porque se precipitou, que agiu de maneira ansiosa, que tomou caminhos que não era para tomar, entrou em decisões que não era para entrar, e agora está dentro de um deserto? Ou de repente é o próprio Espírito que te levou para esse deserto? Bom, se foi Deus que te levou para esse deserto, pode ter certeza que você só vai sair dele depois que você cumprir o propósito. Enquanto você não cumpre um propósito, Deus não vai tirar você desse deserto. Ainda que seja para ser provado, ainda que seja para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, você precisa entender o que Deus quer palestrar com você nesse deserto, porque Ele não leva ninguém por levar, Ele leva debaixo de um propósito. Então, qual o tipo de deserto que você está? Você sabe que às vezes você está reclamando de desertos que você está vivendo e desertos que você mesmo fez. Às vezes a gente fica reclamando da vida, de coisas que estão acontecendo e de problemas que nós mesmos criamos. Talvez você seja o autor de tudo isso que você está vivendo. Criando esses problemas, essas crises, esses desertos. E agora você está sofrendo as consequências das decisões que você tomou lá atrás. Tem desertos que Deus não quer que você passe. Mas você passa porque você decidiu entrar. Você está colhendo o que você veio plantando. Agora tem outros desertos que é o próprio Espírito que te leva para fazer você vencer a provação, para te ensinar, para te dar maturidade, experiência, aumentar teu nível de intimidade com Deus, te dar relacionamento e tantas outras coisas que o deserto te ensina. Nesse caso, Jesus precisava vencer o tentador no capítulo 4. Ele tinha que ser tentado. Ele veio para cá com essa missão de morrer em nosso lugar. Então ele vai ser tentado em vários aspectos. Até porque para poder ter autoridade de dizer para os discípulos, eu venci o mundo. Dizer que venceu o mundo sem ter sido tentado em tudo que o mundo nos exige é uma mentira. Então para Jesus ter autoridade, ele tem que viver isso. Ele passa por todo esse processo. Ele vai ser conduzido ao deserto e ali o tentador aparece.
E vai tentar Jesus aonde? Na sua necessidade. Se tu és o Filho de Deus, por que tu não pega essa pedra e transforma em pães? Olha como é que o diabo é sujo. Ele tenta Jesus na necessidade. Porque Jesus veio de 40 dias de jejum. Então o diabo sabe que fisicamente Jesus está com fome. Então o diabo vai tentar Jesus para que ele transforme a pedra em pães. Cuidado com isso. Constantemente o diabo vai nos tentar na nossa necessidade. Às vezes é uma fraqueza espiritual, às vezes pode ser uma fraqueza física, às vezes pode ser uma carência, às vezes pode ser alguma área em você que está fraca. E o diabo vai usar essa área, ele quer tocar nessa área, ele vai criar situações para tentar te levar ao pecado. Para tentar dizer para você que você tem razão e cair nesse pecado. E às vezes ele coloca esse sentimento dizendo que está tudo bem para você cair. Para você viver seus erros em paz. Pecar em paz. Mas é mentira dele. Ele te engana. Às vezes o diabo ele vai tentar a nossa vida na nossa necessidade. Às vezes é uma porta que está fechada. E o diabo vai lá e oferece uma outra porta que não é de Deus para a nossa vida. Às vezes Deus quer que a gente fique um tempo sozinho. E o diabo cria um relacionamento que não é de Deus para nos afundar. Aí você já acabou de passar por um relacionamento conturbado, com um problema, decidiu ficar um tempo sozinho para se curar e o capiroto foi lá e colocou outro no teu caminho só para te afundar. Cuidado com a sua necessidade. Porque o diabo trabalha com necessidades. Ele vê qual é a área que você está deficiente. O tentador vê qual é a área que você está fraco e te tenta nas suas fraquezas. Por isso que a Bíblia diz que cada um é atraído, levado pela sua própria cobiça. Você cai mediante aquilo que você cobiça. Cuidado de você não fazer da sua cobiça as suas covas. Você cair mediante os seus desejos. Cuidado com as suas fraquezas, cuidado com as suas necessidades, porque são nelas que o diabo vai atacar para tentar te levar para longe de Deus. Na área que você sabe que você é fraco, na área que você reconhece a sua fraqueza, na área que você reconhece a tua necessidade, é nessa área que o inferno vai tocar para tentar te levar ao pecado. Ele vai tentar de todas as formas. Ele vai agir de todas as formas, porque é intenção dele destruir você e te levar ao pecado. Jesus vai ser tentado. E como é que Jesus responde Satanás? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente, a resposta de Jesus é fantástica. Traz para nós duas observações interessantes. Primeira, quando Jesus fala assim, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a gente está ouvindo um cara falar sobre isso que está 40 dias de jejum, que é Jesus. Jesus está 40 dias sem comer, ele está com fome, ele quer comer. Só que mesmo diante da necessidade, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, eu tenho necessidade física, eu preciso alimentar fisicamente, mas o que vai me sustentar nos dias que eu vivo é a palavra de Deus. Por isso que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já viveu dias que quando você alimenta o teu espírito, você consegue suportar outras coisas? Você já viveu dias quando você alimenta o seu espírito, você consegue resistir às tentações? Você já viveu dias quando você alimenta o seu espírito, você consegue fugir das obras da carne? Quando você se alimenta da palavra de Deus, que é o que você está fazendo agora, quando você se alimenta daquilo que é espiritual, você consegue vencer as coisas da carne. E às vezes as fraquezas que são até carnais, você consegue ultrapassá-las, você consegue vencê-las, você consegue resistir a elas. Por quê? Porque você consegue criar resistência com uma estrutura firme e espiritualmente pela palavra. Por isso que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu já passei momentos na minha vida que quando eu consegui alimentar o meu espírito, eu tive muita força para vencer outras áreas que eu era fraco, que eu era carente, que eu era necessitado. Alimenta o teu espírito agora. Se alimenta dessa palavra.
Porque é através da palavra que você vai ter força para dizer não para as suas fraquezas, para dizer não para a sua carne. Olha como é que Jesus vai vencer o diabo. Ele vai vencer o diabo pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entende que o diabo não quer que você conheça a palavra? Você entende que o diabo não quer que você pratique a palavra? Porque a palavra é o instrumento que você usa para vencer Satanás. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É pela palavra, através da palavra, que você consegue se libertar. A melhor arma que você pode usar contra o teu inimigo é a prática da palavra. Você só vai entender as coisas que estão acontecendo se você tiver o discernimento do que está escrito na palavra. Jesus venceu o diabo porque ele usou a palavra. Para toda a palavra que o diabo vinha contrariando Jesus, e até mesmo usando a própria palavra dele para tentar atacá-lo, Jesus se defendia com a palavra. Porque a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que renova, é pelo poder da palavra. Você não faz ideia do poder que há na palavra de Deus. Por isso, aprenda a usar o poder da palavra dentro da tua casa. Profetiza sobre a sua casa, use o nome de Jesus sobre a sua família, use o nome de Jesus sobre os seus problemas, use o nome de Jesus diante do diabo, use o nome de Jesus diante das fraquezas, use o poder da palavra. Porque a palavra te dá autoridade para vencer o inimigo. Não apenas entender e ouvir a palavra e pregar a palavra, mas você exercer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. O diabo vem tentar novamente Jesus. Aí o texto diz que ele vai levar Jesus lá para cima, num pináculo do templo. Olha que interessante. O Espírito de Deus leva Jesus para dentro do deserto. Aí o diabo decide levar Jesus lá para onde? Lá para cima. De onde? Do pináculo. Lá em cima do pináculo do templo. Enquanto o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, o próprio diabo vai levar Jesus lá para cima do pináculo do templo. Sabe o que me faz entender? É que tem gente que está lá em cima, mas é o diabo que está levando. E tem gente que está no deserto, mas é o Espírito que está colocando lá. Cuidado você achar que todo mundo que está lá em cima é Deus que está levando. Cuidado você achar que todo mundo que subiu é o próprio Espírito que está levando. Cuidado você achar que todo mundo que está sendo colocado em posição de destaque é Deus que está levando. Porque nem todo mundo que sobe vem de Deus. Tem gente que está no deserto e foi Deus que colocou. Tem gente que está no deserto e foi o Espírito que levou. Eu estou pregando para alguém que murmurou esses dias. Por que eu que estou firme com Deus estou no deserto? E fulano que não tem nada com Deus, que é ímpio, que vive uma vida profana, pecador, está aí vivendo uma vida de legalia, de dinheiro, de riqueza, está em lugares altos? A resposta é simples. É que você não conhece a palavra. Porque nem todo mundo que está lá em cima é Deus que está levando. Tem gente que chega lá em cima, mas chega porque fez negociação com o diabo. Chega porque deturpou em algumas coisas no meio do caminho. Chega porque se corrompeu. Chega porque entrou em caminhos errados. Chega porque teve que se submeter a caminhos estranhos, a caminhos pecadores. Chega porque a proposta do diabo tira ele da presença de Deus. Agora, tem gente que está no deserto porque o Espírito colocou lá. Por fidelidade, por obediência. E o mesmo Deus que te coloca dentro de um deserto é o mesmo Deus que te arranca de lá. Então a questão não é estar embaixo ou estar em cima. A questão é estar debaixo da direção de Deus. É óbvio que é muito bom a gente estar com Deus e estar em lugares altos. Lugares de honra, lugares de exaltação, lugares grandes. Isso é maravilhoso. Mas Deus não trabalha só com montanhas. Deus trabalha com vales também. Eu vou repetir isso. Deus não trabalha só com montanhas. Deus trabalha com vales também. Então há momentos que Deus nos leva para o deserto. Aí o diabo vai e leva Jesus para cima do pináculo. E diz para ele: se tu és filho de Deus, por que tu não se lança daqui? Dá ordem aos seus anjos para te proteger. Aí Jesus mais uma vez vai combater o diabo pela palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus.
O diabo continua insistindo, porque se tem uma coisa que ele tem é insistência. Ele continua insistindo, que ele vai insistir, ele não vai desistir, ele vai persistir até conseguir desestabilizar você, até conseguir te tocar, te atingir, te frustrar. Ele vai persistir. Ele tenta uma terceira vez, vai até Jesus e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha como é que ele é mentiroso. Por isso que a Bíblia o define como o pai da mentira. Ele é tão mentiroso que nada do que tem na terra é dele. Nada do que tem na terra é dele. Tudo quem fez foi Deus. Mas a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo é o sistema da iniquidade e não aquilo que Deus fez. Não tem nada aqui dessa natureza que é do diabo. Tudo é de Deus, e quem está no controle e no domínio sobre todas as coisas é Deus. Só que o diabo mente para Jesus, para que Jesus se prostrasse diante dele, porque ele queria a glória de Jesus. Às vezes o diabo ele vai mentir para você, como mentiu para Jesus, para querer te oferecer alguma coisa que para você pode parecer bom no momento. E ele mente, ele te oferece as coisas, ele te agrada, ele te satisfaz, mas é tudo mentira. Porque depois que ele te der, ele leva a tua alma para o inferno, ele destrói a sua vida, ele acaba com o seu relacionamento com Deus. A intenção do diabo é destruir a tua própria vida. Não acredite em nada do que ele possa falar para você, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não é isso que a Bíblia diz? Que o ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Não acredite nas propostas do diabo. Não acredite nas coisas que ele vem falando para você. Aí Jesus vai dizer que a glória é somente de Deus e que nós devemos se prostrar somente ao Senhor. E após ele dizer: vai-te, sai-te daqui, Satanás, quando ele faz isso, os anjos vão vir e vão servir ao Senhor. Olha que lindo isso. Jesus renuncia 40 dias. Renuncia 40 dias de propósito. O diabo vai tentar Jesus na necessidade. Jesus passa na tentação. E depois que ele vence o diabo, o texto vai afirmar para nós que os anjos vão vir e vão servir ao Senhor. Sempre vale a pena ser fiel a Deus diante das dificuldades. Por quê? Porque toda renúncia tem uma recompensa. Eu vou repetir isso. Toda renúncia tem uma recompensa. Você pode não pensar, você pode não acreditar, mas tem uma recompensa grande para a renúncia que você está fazendo. Vai valer a pena. Vai valer a pena os dias que você abriu mão, vai valer a pena os dias que você ficou de oração, vai valer a pena os dias que você ficou de comunhão, de consagração a Deus. Vale a pena renunciar. Se você recebe essa palavra, escreve nos comentários: eu vou vencer pela palavra. No nome de Jesus eu vou vencer pela palavra. Declara isso para que o teu inimigo ouça e saiba que ele não vai te vencer. E se o diabo vier te atacar, vier te tentar, você vai vencê-lo no nome de Jesus. Agora, não se entregue aos pratos do diabo, não se entregue às propostas do diabo, não se entregue aos desejos do diabo. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para te dar vai valer muito mais. É muito melhor o que Deus tem para você. Vai valer a pena. Sempre depois de uma vida de renúncia, Deus entrega um resultado, uma recompensa para você viver. E a recompensa, ela é maior do que a renúncia. O resultado, ele vale mais a pena do que a renúncia. Então pode continuar pagando o teu preço, esperando no Senhor, renunciando os pratos do diabo, que você vai ver que vai valer a pena quando Deus preparar o melhor para te entregar. Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra, pessoas que estão passando por dificuldade, talvez algumas que estão sendo tentadas, que estão em uma provação. O Senhor pode fortalecê-las nesse momento, sustentar a fé delas para que elas suportem as crises, as guerras e as dificuldades que tentam deturpá-las a cada dia. Abençoe a vida dessas pessoas, traga paz à alma delas, ajude ela a vencer os processos
e as tentações do dia a dia. Que a tua mão esteja estendida como misericórdia para libertar, salvar e curar. Eu oro pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã. Chama um amigo, convida alguém, que Deus tem uma palavra extraordinária para o teu coração. E se o diabo ficar vindo aí para te tentar, para te atacar, rejeita aquilo que ele te oferece. Por quê? Porque o que Deus tem para você vai valer muito mais. Sempre é melhor esperar em Deus.